No vídeo de hoje eu realmente decidi trazer aqui pra gente uma análise sobre essa discussão de presencial versus home office, mas justamente com informações bem relevantes relacionado a isso, justamente para ver o que compensa mais para você, para mim, que estamos ali fazendo uma faculdade e iniciando ou até mesmo pensando em entrar na área de tecnologia, na área de análise de dados ou em alguma área relacionada a isso. E primeiramente eu resolvi trazer aqui esse gráfico para a gente analisar o primeiro contexto, que é o contexto da oferta de vagas em home office. E o que aconteceu com a oferta de vagas home office a partir ali de 2020? Você sabe, eu sei que devido ao momento que nós passamos a partir de 2020, com toda a crise mundial que foi acarretada ali pelo motivo da pandemia, a gente, a partir de 2020, percebeu as vagas home office começaram a ser ofertadas em cada vez mais quantidade. Mas conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que a oferta dessas vagas foi caindo e hoje nós percebemos que a oferta dessas vagas é muito menor quando a gente compara ali com 2020. E isso aconteceu por diversos fatores e são esses fatores que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Eu, que já estudo sobre tecnologia, acompanho a área desde 2020, desde 2019, antes de eu entrar em sistemas de informação, inclusive tem vários conteúdos aqui nesse canal relacionado a uma faculdade de tecnologia, especificamente a que eu faço, sistemas de informação, e desde lá do início eu pude perceber que a visão dos próprios empresários foi mudando no decorrer do tempo e isso acarretou numa diminuição da oferta de vagas. Hoje, quando a gente traça uma linha, como eu mostro aqui para vocês, na visão dos empresários sobre o home office, a gente tem um empresário que é mais conservador e um empresário que é mais progressista. E por que eu trouxe essa linha aqui justamente para você entender? Porque conforme as vagas foram diminuindo, a gente teve como causa, isso foi gerado através da visão dos empresários e como os empresários se comportam. A gente tem sempre que lembrar que nós somos seres humanos. Os seres humanos possuem instintos e agem muitas das vezes por caráter emocional. Então, quando o empresário consome vídeos no YouTube, quando o empresário quer saber mais sobre pesquisa, sobre tudo isso, ele vê, por exemplo, que grandes empresas tech estão ali voltando a regimes presenciais. O grande empresário vê ali vários outros empresários voltando para o modelo presencial e utilizando os principais argumentos. O grande argumento do cafezinho, com certeza você já ouviu esse argumento trazido por alguns empresários. As ideias surgem ali na hora do cafezinho, no momento de descontração. Muitos deles também falam que as relações humanas, elas são presenciais, elas devem ser presenciais e por isso o home office atrapalha muito nessa questão. E outros também falam que é difícil manter a cultura no home office. A cultura, esse aspecto abstrato que as empresas trazem como muito importante no desenvolvimento das suas metas, dos seus objetivos, é justamente o ponto abstrato que a empresa quer trazer de geração de valor e que justamente vai se alinhar com o perfil da pessoa. Então isso também é muito utilizado para atrair pessoas, para contratar pessoas. Então, poxa, será que o perfil dessa pessoa ele se alinha com a empresa? Os empresários conservadores, eles acreditam muito que boa parte da sua vida deve ser relacionada ao trabalho. E isso é um ponto muito importante. Essas pessoas, elas acreditam que você entender que o seu trabalho é uma grande parte ou até mesmo boa parte da sua vida é intencional. É justamente para fazer você perceber que essas pessoas pensam dessa maneira. Se isso está certo, se isso está errado, não importa. Eu estou te ensinando aqui a pensar analiticamente. Essas pessoas pensam dessa forma e por isso tomam atitudes que vão ter consequências. A sua opinião, a minha opinião relacionada a isso não importa. O mercado vai continuar o mesmo. Essas pessoas vão continuar as mesmas. Só que elas têm poder, elas têm capital para contratar outras pessoas e para gerar ali receita através das suas empresas. E é por isso que eu tento trazer aqui sempre como analisar e como entender como as coisas funcionam, porque é isso que realmente importa. É isso que vai fazer você tomar atitudes.
É isso que vai fazer você entender que muitas das vezes você precisa ser racional nas suas decisões e não emocional. Então, esses empresários conservadores, eles têm esses principais argumentos ali relacionados. Agora, quando a gente parte para outra visão da linha, que é um empresário progressista, ele já acredita no regime híbrido, porque ele percebe, por exemplo, uma tendência das novas gerações, da geração Z, de não ver o trabalho como um aspecto importante na sua vida. Caso ele não esteja satisfeito, ele procura outro trabalho. Esse empresário mais progressista, por mais que ele esteja próximo ali na visão política, na visão ideológica do conservador, ele entende que ele precisa ali de modelos de regimes que mesclem o híbrido com o presencial. Por quê? Porque se o seu trabalho ali, ele não precisa de uma comunicação ali síncrona, ele não precisa de uma comunicação com o seu time ali em tempo real para resolver alguma coisa, se o seu trabalho é preencher uma planilha no computador ou mexer no código ou fazer qualquer outra coisa que não dependa de outras pessoas, você pode fazer isso sim dentro da sua casa. Agora, quando você precisa de aspectos relacionados à criatividade, relacionados ali a decisões, a feedbacks, você precisa sim estar no escritório. E como essa visão é fundamentada? É fundamentada justamente por pessoas como a CEO da Nubank. Então eu vou mostrar aqui para você agora um vídeo onde ela fala como que o Nubank lida com isso. Mas você tem que entender que esse empresário progressista, ele já tem uma empresa mais desenvolvida, ele já tem processos bem delimitados, ele já tem processos ocorrendo ali de forma bem eficiente. E por isso que ele acredita no híbrido, ele continua acreditando que o presencial é importante, mas ele entende que existem momentos que você precisa dar mais liberdade ali para o seu funcionário, para o seu colaborador. Então eu vou trazer aqui um pequeno trecho de um podcast que a CEO da Nubank participou e aonde ela fala justamente sobre isso, como acontece na Nubank, como a Nubank lida com a questão do regime de trabalho. E eu quero deixar claro aqui que o outro contraponto, ela está trazendo essa visão mais progressista desse assunto, de que esse aspecto precisa mudar, de que as pessoas precisam de mais liberdade até para atrair talentos que têm ali conhecimentos que não são fáceis de achar no mercado. E o Bruno Perini, aqui do outro lado, ele traz uma visão mais conservadora. Ele acha que é importante, sim, os funcionários estarem dentro da empresa. E, novamente aqui falando, eu quero provar o meu ponto, eu quero te mostrar como analisar isso e como isso vai refletir na sua atitude. Então a gente vai ver aqui apenas a parte que ela fala sobre o Nubank. Se você quiser saber mais sobre esse podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender esses dois posicionamentos, essas duas visões. Então, vamos colocar aqui o que a CEO da Nubank acha sobre isso. Olha, a gente teve fases, né? Acho que a gente deu muita sorte quando a pandemia chegou, porque a gente conseguiu fazer essa virada para o home office muito rápido. O que acontece? Aqui em São Paulo, antes da pandemia chegar, a equipe estava crescendo muito rápido e tal, e a gente já estava quebrado com equipes em 8 lugares diferentes em São Paulo. Fora time no México, time na Colômbia, time na Argentina, time na Alemanha, time nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem gente em vários lugares do mundo. Então, assim, Isso é pensando já em expansão para outros países? Alemanha, Argentina? a Alemanha a gente foi um escritório que a gente montou para um tipo específico de talento que a gente não encontrava no Brasil, né? Então, assim, quando você fala de realmente demandas muito técnicas, né? No nível de escala que a gente tem, às vezes, por exemplo, de processamento de dados, sabe? De arquitetura de dados, tem pouquíssimas pessoas no Brasil que têm esse tipo de experiência. Então, a gente acabou tendo que ir buscar isso em outros mercados, entendeu? Entendi. Além dos que a gente opera, né? Então, a Alemanha nunca foi assim, nossa, a gente vai lançar o Nubank na Alemanha, mas a gente queria ter acesso a um talento que existia na Europa e aqui não, né?
Mas, enfim, tudo isso para dizer que quando a pandemia chegou, a gente já usava Zoom, a gente já fazia, a gente tinha muita comunicação assíncrona, né, que a gente chama, então, assim, que não existia que as pessoas estivessem naquele momento, ao mesmo tempo, né, engajadas. Então, isso facilitou pra gente fazer essa mudança para o home office. Agora, depois disso, a gente teve algumas fases, né? Então, à medida que o retorno foi sendo permitido, a gente foi encontrando aqui as maneiras de trazer as pessoas de volta presencialmente com o máximo de retorno, né? Então, hoje a gente está num esquema híbrido, mas não é aquele híbrido que você vê muita empresa fazendo que é assim, olha, todo mundo tem que vir 3 dias por semana, e aí cada um vai o dia que quer, não sei o quê. Porque a gente acha que tem menos valor, assim, de novo a história de ser intencional. O que a gente tem feito? Ah, você trabalha, estou inventando aqui, no time de investimentos? Legal. O time inteiro de investimentos vai estar essa semana lá. Então, todo mundo que é de investimento vai. E aí, todo mundo vai com seus respectivos times, pelo menos durante uma semana inteira, a cada 7, 8 semanas. E a gente vai se revisando, entendeu? Então, nesse momento que a gente está hoje, eu acho que a gente tem um bom equilíbrio entre dar para as pessoas a flexibilidade que o home office dá, e não, né, não onerar as pessoas com o deslocamento, para elas sentarem uma do lado da outra e fazerem o trabalho que elas fariam individualmente. Mas, por outro lado, a gente dá para elas um espaço para estarem juntas e colaborarem, né, para atividades que realmente vão se beneficiar muito de estar junto presencialmente. Então, reuniões, às vezes, criativas, de brainstorming, ou de planejamento, ou de alinhamento, ou feedback, né, alguns processos de gestão, a gente deixa para fazer isso tudo na semana que as pessoas estão no presencial. Então, hoje tá assim. Agora, eu quero te mostrar o que a gente tem que entender no nosso contexto agora relacionado a isso. Mostrei como as vagas e por que elas diminuíram, mostrei para você qual é a visão que os empresários têm, qual é o tipo de conteúdo que os empresários consomem e que fundamenta as opiniões deles relacionadas ao presencial ou ao home office. E agora, o que a gente tem que entender para pensar na nossa carreira e para mostrar para você que se você não é empresário, se você não é um herdeiro, você tem que entender como o mercado funciona e se posicionar da melhor forma para você. Então não adianta você ficar defendendo home office, não adianta você ficar ali fazendo posts no LinkedIn ou postagens reclamando sobre isso. Isso não adianta e muitas das vezes pode te prejudicar, porque pode dificultar ali a sua entrada no mercado de trabalho, já que se você está se posicionando na internet com relação a isso, você pode, em algum processo seletivo, ser confrontado ali com uma opinião que você deu relacionado a isso, e isso vai bater de frente com a cultura da empresa e vai te prejudicar. Se você está precisando de um trabalho, você vai aceitar qualquer regime, independente do que seja. E se você está iniciando a sua carreira, a mesma coisa. Então, o que a gente tem que entender sobre isso? Pessoas que defendem o home office publicamente já possuem experiência de pelo menos 10 anos na área em que atuam. Você que acompanha aí várias pessoas aqui no YouTube ou em outras redes sociais e essas pessoas se posicionam a favor do home office. Lembre-se você que ou esse cara vende uma consultoria, ou seja, ele quer te vender uma consultoria para te indicar algumas vagas que ele tem acesso. Ou esse cara vende um curso, ele quer ali te empurrar o curso e te vender um sonho que você não vai conseguir atingir e vai ficar frustrado com isso e vai ficar devendo mais do que você já está devendo. E essas pessoas, se elas estão numa vaga, elas conseguem vagas relacionadas a home office se elas quiserem sair do emprego que elas estão hoje. Então não adianta você ficar defendendo, aí você faz post no LinkedIn, aí você tá lá open to work, você tá querendo um emprego e tá reclamando de recrutador. Você tá lá no LinkedIn reclamando que o home office é a solução e que as empresas agora estão voltando para o presencial. Meu Deus, o mundo tá perdido. Não seja essa pessoa, não se posicione dessa forma. Em vez de estar ali reclamando, faz um post sobre a sua área, faz um post ali sobre uma experiência que foi interessante para você dentro da sua carreira. Não fique perdendo tempo fazendo posts no LinkedIn ou em qualquer outra rede social reclamando do home office, porque quem faz isso na maioria das vezes não precisa do emprego em que está, porque ela consegue outro graças à sua experiência. Segundo, boa parte das vagas home office são preenchidas por profissionais que aceitam até regredir de cargo para permanecer no home office. Então o que isso significa? Eu vejo muito isso acontecer. A pessoa é um analista sênior, a empresa dele é home office, só que agora o empresário dele tá vendo esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo, então, a gente tem que fazer um regime híbrido. A gente tem que trazer todo mundo para a empresa. Não dá para manter a cultura, não dá para eu tomar o cafezinho, não dá. Ele vai ter opiniões e essas opiniões vão fundamentar as atitudes dele. A partir disso, ele vai tomar atitudes ali que refletem a sua empresa. Essas atitudes vão gerar, sabe o que nessa pessoa? Eu não sou mais analista sênior, eu não sou mais dev sênior.
eu vou assumir uma vaga de dev júnior ou de analista júnior numa outra empresa que é home office e vou deixar de ganhar 20k aí para ganhar 8, para ganhar 5, para ganhar 4, mas eu não vou ter gasto, eu não vou... Ele vai ver outros benefícios e muitas das vezes também isso se encaixa no terceiro ponto, que o home office ele abre precedentes para pessoas com experiência assumirem mais de um cargo. Eu vejo muito isso acontecer, eu não estou questionando aqui se você faria isso ou se eu faria isso. Eu estou falando que nenhuma empresa que descobre que o funcionário está com mais de um emprego vai achar isso legal. Independente se a gente acha isso, pô, top, pô, se eu conseguisse 10 empregos e conseguisse manter isso, seria top. Pô, independente da sua opinião. O que eu tô falando aqui é que nenhuma empresa que descobrir isso vai achar, pô, bacana que meu funcionário ele tá no horário dele de trabalho atendendo a minha demanda e a demanda de outra empresa. Independente de qualquer coisa, o home office abre precedente para pessoas assumirem mais de um cargo. A partir disso, essa mesma pessoa que eu falei ali no ponto 2, ela pode sair de uma vaga de dev sênior e assumir 2 vagas de dev júnior. Um analista sênior pode sair ali do regime onde a empresa está querendo que todo mundo volte e assumir ali 2 vagas de júnior. Até porque ele vai ter menos responsabilidades. Ele vai conseguir atender as demandas ali de maneira mais rápida, porque ele já tem experiência e ele não vai ser tão cobrado por isso. Então, ele vai colocar ali os 2 empregos na caixa e vai assumir isso com o pé nas costas. Ou assumir uma vaga na gringa, uma vaga aqui no Brasil. Então, independente disso, nenhuma empresa vai achar isso top. Nenhuma empresa vai aceitar que isso seja bacana. Ele não quer ali saber que o momento que ele está pagando a sua hora, existe uma outra empresa que também está pagando pela sua hora. Ou você acha que realmente essas empresas vão achar isso top, isso, pô, bacana, ele tá com 2, 3 empregos, ele tem que continuar assim mesmo. Pelo amor de Deus. Então, aqui eu resolvi trazer isso aqui para vocês e lembrando, tome atitudes baseadas em análises sérias e críticas sobre as coisas que acontecem. As suas ações devem refletir a racionalidade, devem refletir contextos que estejam bem fundamentados. E é por isso que eu te mostrei aqui porque você não deve defender o home office se você não for herdeiro ou dono de empresa. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis!